Os pais das vítimas de bullying não devem hesitar em buscar ajuda de profissionais da área de saúde mental para que seus filhos possam superar traumas e transtornos psíquicos. Eles devem ser estimulados a desenvolver suas habilidades e resgatar sua autoestima. Combater o bullying é uma questão de justiça. Esta é a sua web rádio preferida, sempre conectada com você. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, ouvintes, boa tarde. Eu sou Nilce Pereira. Estamos iniciando o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. Hoje levaremos ao ar o programa de número 204. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito bem, Nilce. Eu sou Luiz Gouveia e hoje novamente nós não teremos a presença do nosso companheiro Marcos Aleixo. O carro dele quebrou, não deu para ele chegar, mas ele vai chegar. Ele se falou, se der tempo, ele chega. Se não, vocês desculpem, amigos ouvintes, mas nós desejamos toda a sorte para o Marcos Aleixo. E nós também desejamos a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, lhe atender imediatamente. E lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a refletir sobre a nossa caminhada, né, aqui no plano terrestre, né, Luiz? Isso. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. A gente vive se perguntando isso. Mas continue conosco, porque hoje nós vamos falar sobre o homem como um ser no mundo. Tudo isso dentro da visão espírita. Isso, Nilson. Então agora você vai continuar aí, viu? Ah, não. Continua. É você. Vamos à informação. Que tipo de informação eu quero dar? Aquela informação que nós já vemos falando há muito tempo sobre a questão do desenvolvimento da nossa consciência em relação ao ambiente onde a gente vive, à sociedade que nós estamos inseridos, em relação ao próximo, né, o amor ao próximo, que o Evangelho nos elucida tanto, e que nós passamos aí por uma Covid há um pouco tempo atrás, e no momento o Ministério da Saúde flexibilizou a necessidade de usar máscara e apresentação de documento e tudo. Mas nós estamos aqui falando de algo chamado consciência, nós estamos falando de algo entendimento. Então nós entendemos que mesmo que não existe uma obrigatoriedade, que nós possamos manter a nossa precaução em relação aos demais. Então, se eu estou num ambiente fechado, dentro de um ônibus, no metrô, por exemplo, eu estou apresentando sinais de gripe, eu estou espirrando, se eu tiver mesmo que ir, eu tenho que me precaver os outros também, usando o quê? Máscara,
colocando álcool gel nas mãos e continuar. A prevenção nunca é demais, porque, afinal de contas, a vida é bela. Isso, verdade, hein? É exatamente isso. A vida é muito bela para a gente desperdiçar, né, Nilson? É verdade. Então, agora nós vamos iniciar aquela parte do programa, chama A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje nós vamos tirar dúvidas, sempre tiramos dúvidas dos ouvintes, né? A gente vai tirando de duas em duas e assim a gente vai tentando, vamos discutir esses assuntos interessantes que os ouvintes nos perguntam. E agora vamos ao primeiro questionamento. E quem irá responder vai ser a Nilce Pereira. Ela é feita pelo nosso ouvinte Luigi Francisco Dias e pergunta o seguinte: Nilce, como entender o amor a nós mesmos? Como é? Não é masoquismo isso? Como é que é a coisa? Amor a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho. Quando se diz eu me amo, o amor parece uma coisa egocêntrica. Egocêntrica, né? Parece assim, eu me amo, eu sou eu, o resto é resto. É verdade. É verdade. Mas se nós observarmos essa questão do amor a nós mesmos, segundo o que está no Evangelho de Cristo, nós devemos entender que esse amor, ele se resume em observância, em entendimento, em vigilância, principalmente, em oração, em seguir todas as leis que Deus nos deixou, seguir o bom caminho, olhar todos os valores sociais, valores de família, introjetar todos esses valores, né? Olhar ao próximo, não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que faça comigo. Ou seja, amar a nós mesmos não é uma autoadoração. Eu me amo. Não é nada disso. Eu me gosto. Não é nesse sentido. Nós devemos ter como foco desse amor a nossa iluminação íntima. Íntima, isso. Agora, para que essa iluminação íntima ocorra, ela não vem de graça. Nós temos que fazer o nosso esforço, fazer a nossa parte. Que nós temos que saber usar todas as condições que Deus nos presenteou, todas as condições que estão no Evangelho, e que eu chamaria de saber usar todas essas ferramentas que nós temos em mão e pôr em prática a nossa autoavaliação, a nossa autoeducação, a observação de nós mesmos, a nossa perseverança, o nosso trabalho, e assim nós estaremos nos iluminando, que é essa iluminação que vai ser a parte final do nosso caminhar aqui nessa terra, para que nós possamos atingir novos degraus aí, até atingir o objetivo final, que é a felicidade do espírito. É isso aí, Nilson. E é interessante isso aí, Nilson. Por quê? Porque a pessoa que se ama, ele também acaba amando o próximo. Por quê? Sim. Porque já pensou um pai de família? Porque nós temos, às vezes, pessoas alcoólatras, um pai ou uma mãe de família alcoólatras. Então, além dele não preservar o seu corpo, o corpo físico dele, não é porque o corpo físico dele vai queimando por dentro, né? Vai se dilapidando. A pessoa acaba sendo inconveniente com a família. Por quê? Porque geralmente as pessoas que se excedem, tanto no alcoolismo quanto nas drogas, ele perde um pouco o ponteiro da razão. E o ponteiro da razão, ele faz com que nós assumamos
uma postura que quem está do nosso lado não gosta. Por que não gosta? Poxa, a pessoa às vezes começa a falar coisas sem nexo. Você vai conversar um assunto, a pessoa sempre acha que ele que está sendo envolvido naquele assunto, ele que está sendo criticado, porque a pessoa já fica achando que todo mundo vai falar com ele criticando, não é? Apesar que a crítica vem mesmo, muita, mas às vezes a pessoa vai querer conversar um negócio sério e aquela criatura não sabe conversar. Então, a postura de uma pessoa em uma situação dessa, ele não é agradável. E as pessoas, se não estiver na mesma condição que ele, não vai sentir bem naquele ambiente. Então, esse amor a si mesmo é você respeitar a si e respeitar aqueles que estão em volta de si. E respeitar a si é também aquela pessoa que procura fazer seus exames médicos de uma forma regular, para verificar sua saúde, para que ela possa equilibrar e estar sempre, vamos dizer assim, acompanhando a sua saúde física. Porque, afinal de contas, Nilce, nós tomamos emprestado esse corpo. Esse corpo nós estamos como usuários, né? Somos espíritos usuários do nosso corpo. Imagina se você não preserva, se você não procura manter o seu corpo de uma forma saudável. Também é uma forma de amar a si mesmo, né? Amar a si mesmo. Por quê? Porque você está preservando um bem que lhe foi emprestado por Deus. Então, você tem que conservar, tem que procurar ser o melhor possível. Então, é isso que Deus nos propõe. Por quê? Porque se a gente ama a si mesmo, a gente vai estudar, a gente vai intelectualmente procurar melhorar as nossas condições intelectuais. E é isso. E para que tudo que nós pudermos fazer em benefício da nossa comunidade, nós estamos amando a nós mesmos e estamos amando a todos que nos cercam. Não é bem assim, Nilce? Exatamente isso, Luiz, porque não adianta nada a gente ficar dizendo que se ama e ficar numa redoma, né? Temos que expandir, porque esse é o amor que prega o Evangelho. É o amor comunitário, não é o amor egoísta, não, né? Não, é um amor, um amor social, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então vamos agora para outro tema. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Luiz. Eu não. Quem vai fazer é a Jacinta de Oliveira Fregoni. Ela quer dizer, como entender a necessidade da reencarnação? Então, é uma outra coisa que nós devemos entender, que o Espiritismo também nos ensina, além de amar a si mesmo, nós devemos entender que, entender, Jacinta, que a doutrina espírita veio mostrar essa outra faceta da vida que é importante. Porque até então a gente falava assim, o que nós falávamos? Aquela pessoa enganou todo mundo a vida toda, aquela pessoa passou o outro para trás a vida toda, aquela pessoa matou, mandou matar, aquela pessoa judiou de outras pessoas, e aí morreu numa boa, morreu num mausoléu, ele está lá com um palácio, ele mora num palácio, e ele tem vida boa, a família dele toda tem vida boa, e a gente fica pensando,
E aí? Ele comprou um monte de coisas, ele adquiriu bens, não é? E na sociedade ele é bem relacionado. Aí o que acontece? A gente tinha uma sensação de que nós estávamos sendo passados para trás. Aí veio o Espiritismo explicando, olha, a reencarnação, mas o Espiritismo não foi o primeiro a explicar a reencarnação, não. Mas o Espiritismo veio dar uma atenção maior de como nós devemos entender a reencarnação e os propósitos da reencarnação. A necessidade da reencarnação é assim: eu preciso evoluir. Eu fui criado, quando eu fui criado o espírito, foi falado assim, simples e ignorante. Não é ignorante de estar brigando com os outros, não é ignorante, é ignorante de saber. Eu ignoro tudo, não sei. Você vê, os primitivos não sabia como é que fazia o fogo, não sabia como é que fazia uma casa, não sabia, morava nas tocas, né? Então, esse é o primitivo. Então, eu fui criado simples e ignorante. Mas, como é que eu vou aprendendo as variâncias da vida? Como é que eu vou me aculturando? É vivendo e vivendo e vivendo. Então, como o nosso corpo ele é perecível, ele não dura. Por exemplo, hoje ainda nós estamos durando mais tempo. Hoje, você vê, essa semana morreu lá umas artistas, aquele outro Tom Bennett, né? Eles morreram tudo acima de 90 anos. Olha só, nós já estamos chegando lá. Acima de 90 anos. Mas antigamente, no início, 30, 35, 40 anos, isso há pouco tempo atrás, não faz 100 anos. 40 anos, 50 anos já era considerado idoso. Hoje, uma pessoa com 50 anos é jovial. Você olha para a pessoa, você nem fala que ela tem 50 anos. Então, mas tudo isso, você vai aprendendo em cada visão, cada vez que você passa pelo planeta Terra. Por quê? Como eu falei, a vida, o corpo, ele não tolera muito tempo, mas o espírito é imortal. Então, o espírito nasce, aprende algumas coisas, aí ele volta para o mundo espiritual. Depois, lá no mundo espiritual, ele também aprende muitas coisas e volta a aplicar. Aqui nós podemos considerar como nosso laboratório. Tudo que nós aprendemos e tudo que nós captamos com os nossos espíritos superiores, aqui na Terra nós fazemos a aplicação e ver se eu aprendi mesmo. Aprendi a determinadas situações. O nível da minha bondade é bom, se o nível do meu amor é bom, se o nível da minha... todas as minhas expectativas de bem, se está melhorando. E assim, e é com a convivência social que eu aprendo. Então, por isso a necessidade da reencarnação. Às vezes em vez de me tornar uma pessoa super boa de cara, eu conservo aquele meu instinto animalesco. Eu conservo aquele meu instinto de que eu tenho que me defender e se eu não matar, eu morro. Aquele instinto bem animal. Isso tudo, animal que eu digo, é irracional. Isso tudo eu vou aprendendo a dominar
com o decorrer do tempo. E aquelas coisas que a gente pensava que a pessoa que fez uma maldade, que fez uma atrocidade, e que ele morreu numa boa, que ele comprou uma casa excepcional, ele é um super bem colocado na vida, mas que passou muita gente para trás, prejudicou muita gente. Não, isso tudo ele mesmo vai pedir para poder recuperar isso, e que o que ele fez foi mal para muita gente, e ele vai entender que as pessoas vão mostrando: olha, isso aqui que você fez, você prejudicou o seu Antônio, você prejudicou o seu Manuel, você prejudicou o seu Joaquim, e eles passaram fome, e eles ficaram sem ter onde morar. Isso tudo eu vou entendendo que tudo que eu fiz naquela minha passagem, eu errei. Então, eu mesmo vou pedir para recuperar e tentar ressarcir. Se eu não posso recuperar com o seu Antônio, o seu Joaquim, o seu Manuel, eu posso recuperar com outros que estão em condições iguais. E assim a reencarnação é. A reencarnação é um eterno aprendizado. A reencarnação é um eterno, e isso a doutrina espírita veio mostrar, que para Deus nada escapa. Tudo tem a finalidade, tudo tem a seu objetivo, não é, Nilce? Exatamente, Luiz. E se nós pensarmos na reencarnação, o próprio nome, reencarnação, né, é mais que de uma vida, ou seja, uma continuidade. E quando nós pensamos em continuidade, nós não podemos ficar pensando que é continuidade, então eu vou fazer mais para frente, eu vou melhorar mais para frente. E não é assim. É uma continuidade do espírito, né? É uma oportunidade para nossa melhoria a cada dia. E que nós não podemos nem pensar em desperdiçar isso. É verdade. Que isso é uma preciosidade que Deus coloca para nós. Vamos pensar direitinho, é uma preciosidade. É como uma joia, nós temos que ir burilando, lapidando, até chegar no brilho final, né? Então, nós temos que ver a reencarnação com bastante entendimento, com bastante, entender realmente e querer melhorar. Entender realmente o propósito de Deus para nós, porque basta ver, Luiz, como nós já tratamos aqui nesse programa, a questão da lei do progresso. Verdade. Só se explica pela reencarnação. Como que uma determinada comunidade, alguém começou, descobriu, por exemplo, aí, vou citar aqui o telefone, vai. Então, não morreu ali. Foi dado continuidade para que nós podíamos chegar ao celular hoje. Isso só explica pela reencarnação. Acho que não tem outra explicação. Verdade. Espíritos vão aprendendo, vão trazendo coisas novas, dominando, né? Exatamente. É isso que nós temos que entender, porque não podemos ficar retrógrados, né? Não podemos ficar sempre naquela de reclamar. Não. Nós demos um passo até aqui, vamos dar outros dentro do quê? Dessa dinâmica mundial atual, por exemplo. Verdade. É isso aí, então. Então, Nilce, vamos lá. Agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa solicitando uma música de sua preferência. Envie para nós seus pedidos. WhatsApp 11 985 17 6385 e será atendido no programa seguinte.
Agradecemos a todos os nossos ouvintes espalhados por todos os locais do nosso país. Vamos citar aqui, em especial, a Maria, o Augusto, da cidade de Mojimirim, a Neuza Maria, da cidade de Osasco, e muitos outros ouvintes que são assíduos. E se você quiser pedir uma música de sua preferência, pode fazer também pelo e-mail, focando@useguarulhos.com.br. E agora nós vamos atender a Roberta Queiroz Teixeira com a música Eu Nunca Amei Alguém Como Eu Te Amei, na voz de Ivete Sangalo. Esqueça aquilo tudo que eu falei, mas guarde na lembrança que eu te amo. Há coisas que o tempo não desfaz, há coisas que a vida pede mais. Se ainda estou tentando me afastar, meu coração só pensa em voltar. Sorrisos e palavras são tão fáceis, escondem a saudade que ficou. Mas acho que cansei dos meus disfarces. Quem olha nos meus olhos vê que nada terminou. Amor, por tudo isso que hoje eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Sorrisos e palavras são tão fáceis, escondem a saudade que ficou. Mas acho que cansei dos meus disfarces. Quem olha nos meus olhos vê que nada terminou. Amor, por tudo isso que hoje eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Nunca amei
Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Isso, muito bem. Nós estamos de volta, mas hoje com a falta do nosso amigo Marcos Aleixo, né, que hoje ele não está podendo participar. Mas um abraço, Marcos Aleixo, onde você estiver. Nós estamos de volta e atendendo a solicitação musical da nossa ouvinte Roberta Queiroz Teixeira. Nós ouviremos a música Eu Nunca Amei Alguém Como Eu Te Amei, na voz de Ivete Sangalo. Nós estamos iniciando, então, o nosso segundo bloco. E esse nosso segundo bloco, nós vamos entrar num tema, que é o tema aqui do segundo bloco, chamado O Homem como um Ser no Mundo. E aí nós vamos fazer uma leitura para preparar exatamente esse nosso tema para discussão depois. Vamos lá. Ele diz assim, ó: a teoria da evolução das espécies de Darwin foi rejeitada pela Igreja e pela maioria das escolas espiritualistas como absurda e humilhante para a humanidade. Evidentemente, chocante era, para a criatura humana, que pudéssemos descender de formas hominoides do reino animal. Feriu a suscetibilidade do homem, milenarmente cultivada no estudo das culturas religiosas, que nos apresentavam como criação à parte no universo, a única dotada de capacidade de abstração e capacidade de discernimento suficiente para reconhecer a sua superioridade ante todos os demais seres. A ideia bíblica e de outras escrituras sagradas, segundo a qual fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, conferia-nos uma posição privilegiada, muito grata do nosso orgulho, e não nos permitia aceitar a proposição atrevida e insolente de Darwin, que admitia o elemento espiritual no processo evolucionista. O próprio mestre francês da Universidade da França, professor Denisard Rivail, de tradicional família lionesa, ao publicar o Livro dos Espíritos, em que compendiava a doutrina espírita, sob o pseudônimo de Allan Kardec, ocultando os nomes das médiuns que atuaram nas suas pesquisas, evitou aprofundar a questão e definir claramente a sua posição no assunto, preservando as médiuns, as meninas Baudin, e evitando empecilhos maiores para a divulgação da nossa doutrina. Só no quinto e último volume da Codificação do Espiritismo, seu livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, tornou clara e precisa a sua posição evolucionista quanto aos problemas da evolução das espécies. Na verdade, ele já havia antecipado a sua posição em várias passagens dos 4 livros anteriores e livros acessórios. Mas a declaração chocante de que o ser animal não se humaniza sem haver passado pela fieira devidamente fatal dos seres inferiores, constante de uma comunicação de Galileu pela mediunidade do astrônomo Camille Flammarion, só então foi incluída na codificação. Isso revela, ao mesmo tempo, o cuidado cartesiano de Kardec e as dificuldades com que ele teve
de lutar para sustentar a batalha espírita na cultura europeia do século XIX. Como Descartes, seu predecessor na visão dos novos tempos, Kardec inscreveu no seu brasão que não tinha, mas na sua frente, a palavra Cristo. Apesar disso, o bispo de Barcelona ateou uma fogueira em praça pública para incinerar os seus livros, pois o homem não estava ao seu alcance e na França a Inquisição já não mais existia. O processo evolutivo adquire, assim, dimensões cósmicas, segundo a proposição espírita. E tudo que se encadeia no universo. Vemos, assim, que a evolução espiritual do homem não é um caso específico de transformação individual, uma santificação canônica ou uma reforma íntima de modelagem católica. O homem evolui espiritualmente na medida em que, amalgamado na experiência cósmica, é levado por uma experiência incontrolável por curas e pastores. Por isso, Jesus não ensinou nem aprovou as formalidades do Templo de Jerusalém, nem submeteu os seus discípulos às exigências pretensiosas do rabinato judeu. Sua lição a respeito se resume na advertência. O que se apega à sua vida, perdê-la-á. Mas o que a perder por amor de mim, esse a encontrará. Quem vive debruçado sobre si mesmo, cuidando apenas do seu umbigo, não pode perceber e muito menos compreender a grandeza espiritual que é a sua imperecível herança de Filho de Deus. Esse, quem diz, é Herculano Pires. Herculano Pires, no seu trecho do livro, ele tem um livro chamado O Homem no Mundo. Muito bom esse livro, inclusive eu recomendo a vocês que leiam esse livro, O Homem no Mundo, de Herculano Pires. E aqui, Nilce, ele diz aqui a respeito da evolução do homem, que nós acabamos de falar naquela pergunta. Nós começamos como simples ignorantes, muitas vezes passamos por fases mineral, vegetal, mineral, animal, e depois essa fase hominal. E é isso que a doutrina espírita explica a todos nós, não é? Então a codificação, ela se preocupa exatamente em mostrar que o homem não é um ser premiado por Deus. Ah, vocês são diferentes, vocês vão ser criados diferentes. Não. Deus aproveita as vibrações e as energias desde o seu início. E nós vamos aprendendo com o passar do tempo, porque nós temos a eternidade para aprender, não é, Nilson? Aí, vamos lá, Nilson, abrindo um pouquinho, abrindo o seu microfone. Vamos lá. A gente esquece. Né, Luiz? Olha que, às vezes, é complicado para nós. Nós estamos no século XXI. Né? E ainda é difícil para nós entendermos a nossa origem, toda a nossa evolução, os reinos animal, vegetal, por onde nós passamos até chegar no homem, né, o ser humano que nós somos hoje. E cada vez vai se modificando, porque o homem da caverna, ele não era igual ao humano de hoje. Ele tinha braços mais longos, muitos pelos no corpo, tal. Então isso aí houve uma evolução, e hoje nós estamos
no formato, né, que nós estamos aqui. Então, você imagina, lá naquele tempo, aparecer uma teoria dessa. É verdade. Nossa, eu acredito que foi algo assim assustador, porque evidente que eles tinham a teoria deles quanto à nossa criação, né? E você pode ver aqui que até Kardec também colocou uma interrogação nisso. É verdade. Tanto que aqui o texto diz que ele pôs uma certa proteção sobre as duas adolescentes, né, que eram médiums, que faziam parte da equipe de trabalho dele. E por quê? Ele não foi logo assim de cara vendo, acreditando e nada, não. Ele foi se aprofundar no estudo, porque nós sabemos que o Rivail, Denisard Rivail, depois Kardec, ele não ia logo de primeira mão, ele insistia, ele estudava muito, ele perguntava muito para ele ter a certeza, né, de tudo que ele colocou nas obras. Que eu estou falando aqui, as médias que eu estava me referindo, que eu não lembrei o nome, eram as meninas Bodin, né? Isso. Então ele se preocupou, e mais tarde, no livro A Gênese, que foi a última codificação dele, né? Isso. É que ele procurou essa mesma teoria e ele tornou o estudo mais claro, né? Dentro da evolução de todas as espécies. E porque nós vamos ver assim, que não é só o homem que teve essa evolução, todas as espécies que estão aqui na Terra, elas passaram por uma certa evolução. Adaptaram-se, né? Se adaptaram, aí entra a questão da localização, a questão como eu diria, do clima e tudo mais. Então, é uma evolução. É aquilo que a gente estava falando, Luiz, na pergunta anterior aí, da questão da lei do progresso. E a evolução do homem nesse sentido, a evolução física, né, do homem, dos animais, também se deve a isso. Na minha opinião, né? Verdade. Então, e tudo vai agora. Nós chegamos nesse ponto de termos esse corpo com essa inteligência, com esse espírito encarnado em nós. Então, daqui para frente, nós temos que fazer o quê? Buscar a nossa evolução cada dia mais, né? Olha, aqui embaixo diz assim, por isso que Jesus não ensinou nem aprovou as formalidades do Templo de Jerusalém, nem submeteu seus discípulos às exigências pretensiosas do rabinato judeu. É verdade. Porque eles tinham costumes, né, e muito diferentes, né? Inclusive questionaram Jesus. Por que seus amigos, aí, seus apóstolos, não lavam as mãos para comer? Lembra? Lembro, tem a passagem do Evangelho. E Jesus falou, não é o que entra pela boca o que faz mal, o que faz mal é o que sai da boca, né? Então, vamos combinar, né? Jesus era Jesus mesmo, né? Ele tinha a inteligência magnífica, ele tinha sempre uma explicação para cada questionamento, e tudo com muita lógica, cada explicação com ensinamento. É como se ele diz, o que se apega à sua vida, perdê-la-á. Ele está dizendo, aquele que se apega à matéria, né? Ele não tem desenvolvimento. É perder tempo. Mas o que perder por amor de mim, que é o Jesus, né? Esse encontrará. É verdade. E nós... pode falar. Não, fala. E aí você vê hoje, né, esses assassinatos, as pessoas querendo
querendo ganhar dinheiro em cima de você, tentando te fazer extorquir por esses em telefone, por essas pegadinhas que eles fazem. Aí você fala, quem se apega à matéria não cresce, porque ele fica perdendo tempo com coisa que é perecível, não é? Ele fica rodando, igual o cachorro roda do próprio Em rabo. torno de si mesmo, né? E você falou aí, Luiz, de algo assim, daquela coisa do mais esperto passar o golpe no outro, que a gente vê isso todos os dias, né? E muitas vezes, aquele que não tem muito discernimento das coisas, ou às vezes não entende muito bem o que está se passando, ele acaba aceitando aquilo porque tem medo, né? Acaba aceitando por uma série de coisas. Então, hoje mesmo, eu vou passar aqui uma experiência minha, né? Eu renovei um cartão de uma determinada loja aí e tal, né? Quando foi a semana passada, me veio um e-mail na fatura de um X lá, né? Uma importância referente a um seguro residencial, tal. Eu falei, pera lá, a hora que eu renovei o cartão, ninguém me falou de né? Seguro residencial. Então isso é um engano trouxa, como diz. Mas, o que eu fiz? Eu corri atrás de todos os recursos disponíveis aí para mim na mídia para cancelar isso. É difícil? Porque na hora que você vai cancelar, tudo é difícil. Complicado. Então aí eu apelei para instâncias superiores da própria empresa mesmo e consegui o tal do cancelamento. Mas tem muita gente que não consegue, porque não sabe onde procurar. Isso, então. E aí, como você falou, sempre os espertalhões acham, entre aspas, que estão no lucro e estão no prejuízo, né? Por quê? Porque enquanto ele está enganando A, B, C e D, ele está perdendo a oportunidade de crescimento espiritual, né? Ele tá perdendo a capacidade de entendimento do que é o mundo que ele está inserido. Então, e isso, Nilce, é interessante o que você está falando. Tem uma outra lei que o Espiritismo ensina que se chama lei de causa e efeito. Então, a pessoa, quando está causando vamos dizer assim, um problema para o próximo, ele está, na realidade, causando um problema para ele, porque o problema que se causa é um problema jogado no espaço. E ele retorna para você com a mesma força e intensidade. Isso já é provado por lei da física, lei do retorno, lei da ação e reação. Então, a gente não pode achar que o que eu fizer vai estar bem feito e pronto. Eu vou passar por cima e tudo bem. Não é assim. Não é, Nilce? Você falou um negócio interessante. Fala aí mais, fala mais. Não, mas é assim, ô Luiz. A gente engana-se a si próprio, na verdade. Não pode. Porque você quer dar uma de esperto, por quê? Porque está se valendo o quê? Das leis físicas, das leis e não das leis naturais, né? Porque a gente sabe que as leis naturais não podem ser derrogadas. Agora, as leis civis, sim, né? Então, o homem, dentro da sua capacidade, da sua mesquinharia, ele ainda acha que ele pode burlar. Passar um outro para trás numa boa, Passa o outro para trás e acabou. E assim, ele vai vivendo. Só que lá na frente não é assim. Ele vai encontrar um empecilho maior, que é ele mesmo. É ele mesmo. Não é uma doença grave, que às vezes aparece do nada. Você fala, por quê? Por que apareceu isso? Ela estava saudável. Será que isso daí não é um reflexo do que você causou para o outro? Então, mas aí é que está, né, Luiz? É aquela
aquela questão que veio para nós hoje, né? É como entender a reencarnação. E a outra, como entender o amor a si mesmo. A si mesmo. É bem por aí. O amor a si mesmo não é enganar, eu sou mais esperto, não é isso? E aqui o Herculano fala assim: o homem evolui espiritualmente à medida em que, amalgamado na experiência cósmica, é levado por essa experiência incontrolável, por curas e pastores. Às vezes, quando ele pega assim, experiências cósmicas e esses pastores, e curas, e sábios, e estudiosos da, da teologia, querem fazer as suas leis, em vez de seguir a lei de Jesus, quer seguir a lei deles. Né? Eles querem fazer a lei. E a lei de Jesus é clara, a lei de Jesus é límpida. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Jesus, que ele ensinou. Está aqui, ó. Nós temos que amar ao próximo. Por quê? Porque amando ao próximo, eu amo a mim. Amando a mim, eu estou preservando a minha integridade, tanto espiritual quanto física até. Claro. E é isso que nós temos que entender. E aí nós vamos devagarzinho, eu acredito que após as grandes, quando a gente for trocando essas nossas, né, a mocidade está chegando e vai trocando as gerações, isso vai ficando cada vez mais claro. Porque nós vamos retornar aqui, Nilce. Não sei quantos anos nós vamos levar para retornar, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, não importa. Mas nós vamos retornar. E eu espero que o meu retorno lá na frente será um retorno de um mundo bem mais espiritualizado do que hoje. Fatalmente será, eu não tenho dúvida que não será. Porque é como se fosse um rolo compressor, um compressor. Deus e seus trabalhadores espirituais trabalham para o progresso. E qual é o progresso? É a felicidade do homem, não é? Então é isso. Agora eu pergunto para você, Nilson, você convidaria o Herculano Pires para a Semana Espírita? O que você acha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nós vamos fazer a 50ª Semana Espírita. Você sabia que o Herculano Pires foi convidado para a primeira Semana Espírita de Guarulhos? Olha que E no coisa. dia da palestra dele, ele foi acometido de uma gripe tão forte, gripe tão forte que ele não pôde comparecer. Era lá no Jesus é o Caminho, a palestra dele. E aí ele não pôde comparecer e quem fez a palestra foi o Amilcar Delchiaro Filho. Mas ele foi convidado para a nossa primeira Semana Espírita, viu? Que beleza. Aqui no plano terrestre. Ai, meu Deus, é muito bom. Mas é isso. É excelente. Então tá. Então nós vamos parando por aqui, né, Nilce? Exatamente, Luiz. Mas vamos dar sequência aqui. Você quer conhecer melhor a USE Guarulhos? Entre em contato, entre no nosso site, digite useguarulhos.com.br e você encontrará os endereços de todos os centros espíritas da nossa cidade e outras informações interessantes sobre nós. Vamos agora a um pequeno intervalo, lembrando que você pode solicitar uma música WhatsApp 11 985 176385 da família Web Rádio. E agora, atendendo a solicitação musical da nossa ouvinte Luciana. Oi, Luciana, lá do Tatuapé. Ouviremos a música Canção da América, na voz do grupo Milton, na voz de Milton Nascimento.
debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, e na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, sem a participação do nosso amigo Marcos Aleixo. Mas aqui estamos. O programa focando uma visão espírita sobre a vida. Luiz Gouveia. Oi. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos convidar os ouvintes, né, Gouveia? Vamos sim. Agosto, você sabe que agosto aqui completa, agosto é aniversário do desencarne de Elvis Presley, né? Olha só, hein? É mesmo. Então nós vamos estar fazendo o especial de Elvis Presley, né? No dia 16/8, que é quarta-feira. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém aí, fã-clube do Elvis, alguém vestido de Elvis, para a gente poder fazer a filmagem aqui, né? Tá certo. Quarta-feira nós temos aí 2 horas de programa, então a gente vai fazer esse especial do Elvis, que vai ser dia 16 de agosto. Muito bom. Vai cair justamente quarta-feira, dia que a gente tem 2 horas de programa. E Elvis Presley morreu
Dia 16 de agosto de 1977. Desencarnou. Nossa, que beleza, hein? Então, a gente vai fazer duas homenagens. Uma na 4 e outra no Good Night. E hoje 46 anos, né? Vai fazer 46 anos de morte. 46 anos sem Elvis Presley. E também Good Night, também, em agosto, a gente vai fazer. E hoje tem Good Night, hein? Hoje... Olha, parabéns. Good Night para você ouvir às 9 horas, Luiz Leite. Não, tá sem som aí, para você tá sem som. Vai começar meia hora antes do jogo do Corinthians e do São Paulo hoje. É mesmo. Tá certo. Meia hora antes. Vamos lá, Gouveia. Vamos lá. E agora, viu, essa semana que nós tivemos, a semana passada, o Dia do Amigo, então nós apresentamos aí a música Canção da América, na voz do Milton Nascimento, que é uma apologia ao amigo, né? E quem pediu foi a Luciana do Tatuapé. Então, muito abraço para você, Luciana, que Deus te abençoe. E nós agradecemos, né, Nilce? Você vai agradecer, então, a todos os ouvintes, não é, Nilce? Exatamente, Luiz. Nós vamos agradecer a todos vocês ouvintes, que são ouvintes de todas as localidades, porque a nossa transmissão pela internet nos possibilita, sim, a conectar a todos no planeta Terra. Porque você pode ouvir a Família Web Rádio diretamente do Google. No Google, digite Família Web Rádio e aparecerão várias opções para se ouvir a rádio. Querendo, você poderá abrir uma outra aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar executando suas tarefas e ouvindo boas músicas e bons programas. E a USI Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. Em setembro, a USE Guarulhos realizará a 50ª Semana Espírita, com apresentações por lives durante uma semana. Em breve, nós anunciaremos toda a programação. Fiquem atentos. É isso mesmo, hein, Nilce? É isso mesmo. Bom, e agora nós vamos fazer a nossa divulgação das palestras da semana. São palestras que o tema desse mês abordado é o poder da mente. Não são as palestras da USE Guarulhos, não é? E dia 25 de julho, 25 é hoje, né? José Rico fará palestras às 20 horas na Casa Espírita Fonte Viva de Luz, localizado na rua Tocantinópolis 103, Vila Rio, Guarulhos, São Paulo. Não é, Nilson? Exatamente. Então nós vamos agora... É você, Luiz. É dia 18, sou eu? É o 17, é você. Então, 18 você. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dia 25 de julho, que é hoje, o Marcos Goulart fará palestra às 20 horas no Grupo Espírita Luz da Esperança, Rua Arthur Azevedo, 29, Jardim América, Guarulhos. E de hoje também, dia 25, Antônio Carlos Lima fará palestra às 20 horas no Centro Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua São Manuel, 567, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo. E dia 26, o Elias Eugênio fará palestra às 20 horas, Posto de Atendimento Espiritual PICE, localizado na Avenida Castelo Branco, 225, Jardim Rincão, Arujá. Isso, e também no dia 26, que é amanhã, a Daniela Velasquez fará palestra às 20 horas no Instituto Fraternal de Cromoterapia,
localizado na rua Doresópolis, número 100, Jardim Santa Clara, Guarulhos. E no dia 26, a Viviane Haddad fará palestra às 20 horas, Núcleo de Fraternidade Espírita Caritas, Rua João Simão, 461, Jardim Belvedere, Guarulhos. Isso, e quinta-feira, dia 27, o Elias Eugênio fará palestra às 20 horas no Centro Espírita Mariana Brück, localizado na rua Caracaru, 59, Jardim Cumbica, Guarulhos, São Paulo. E no dia 27 de julho, quinta-feira, Marcos Aleixo fará palestra às 20 horas no Fraternidade Espírita Cristã Joana de Ângeles, localizada na rua Celso dos Santos, número 37, lá no Ponte Grande, Guarulhos. Ah, então não é no Joana de Ângeles lá do Rio. Não, é lá então tá. É lá do Joana. Então tá. Fala outro agora, Nilce. E no dia 27 também, o José Rico fará palestra às 20 horas no Instituto Allan Kardec, o IACAP, na rua Ipacaetê, 51, Jardim Dutra, Presidente Dutra, Guarulhos. Isso, e no dia 28, Marcos Goulart fará palestra às 20 horas na comunidade espírita Estrela da Caridade, localizado na rua Valdomiro Pereira, 27, Inocope, Guarulhos, São Paulo. E no dia 31, Paulo Feitosa, às 20 horas, Núcleo Assistencial Fraterno Irmãos do Caminho, na rua Flor de Lótus, 237, Jardim Residencial Bambi, Guarulhos. Isso, e no dia 31 também, Lucicleia Menezes fará palestra às 20 horas no Grupo de Estudo Espírita Vivência, localizado na rua Soldado João Batista dos Reis, 62, Jardim Leda, Guarulhos, São Paulo. E agora, nesse momento, nós vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita que estão contidas no livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas espíritas. Então, olha, para quem não sabe, o livro Céu e Inferno é um livro interessantíssimo. Kardec, nesse livro, ele coloca as experiências da sala de mediunidade, na sala de comunicação entre os que estão aqui com os que estão lá. E Kardec, muitas vezes, ele entrevistou espíritos desencarnados de forma singular e, dessa forma, ele foi trazendo exemplos de como que é lá no mundo espiritual. Agora, nesse caso, ele vai trazer aqui o Jacques Latour. Jacques Latour foi um assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Então, ele era um assassino, acho que era desses assassinos em série, pelo que eu andei lendo ali lá no livro. Aqui a gente só vai trazer um resumo. Mas o que eu andei lendo, ele era um desses assassinos em série. Bom, aí o que ele fala? Oh, sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que eu sofro. Não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, sem nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos e perseguir-me com os seus olhares.
Aí estão, e vejo-as todas, todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue, não o sentis? Perguntando ele. Oh, sangue, sempre sangue, ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu, tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando. Vamos pronunciar em vossa a intenção a prece que se convém e contém o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso Kardec, agora Kardec falando para ele, né? Nós vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em Evangelho segundo o Espiritismo, referente a espíritos sofredores e arrependidos. Para quem não sabe, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, na última parte, no último capítulo, ele coloca muitas preces. Assim, ele dita muitas preces para que as pessoas que não sabem, não tem como. Eu não tenho iniciativa de fazer uma prece. Então ele colocou as preces lá no Evangelho. E ele falou, eu vou fazer para você as preces para os espíritos sofredores e arrependidos. Né? Então ele fez a prece e o espírito continua. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis, enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Então, veja, aí termina, mas lá, se você for olhar no livro Céu e Inferno, você vai ver que a comunicação é bem longa. Aí você vê o que a gente falou hoje no programa todo. O programa todo que nós falamos. A vida material, ela é passageira. E às vezes a pessoa leva a vida material como se ela fosse a última coisa, fosse assim, terminar amanhã e acabou. Como se ela tivesse uma parada e pronto, eu fiz, ninguém vai saber o que eu fiz. Eu ganhei dinheiro matando pessoas, na realidade, eu fiz está feito. Aí que quando ele morre, chega no plano espiritual, vê que não é bem assim, e a sua própria consciência começa a desfraldar na sua frente todas as pessoas que ele matou. Começa a desfraldar aquele monte de sangue causado, escorrido por aquelas pessoas que ele assassinou. E aí isso fica, é como se fosse um disco, aqueles discos de vinil antigo, que fica emperrado, tocando sempre no mesmo ponto, tocando sempre no mesmo ponto. E aí aquele espírito fica sofrendo, porque ele fala, mas eu não perco a imagem dessas pessoas, eu não perco aquele sofrimento que aquelas pessoas tiveram, eu não perco aquele sabor de sangue na minha boca, no meu derredor. Como é que eu faço para me livrar disso? Eu achei que morreu e pronto, que a guilhotina ia me matar e acabou. Mas a guilhotina, é o que ele falou. O que é a guilhotina na frente todo esse sofrimento? Então, isso que Kardec procura mostrar. Mostrar que a vida continua. Tudo que você fez, você vai ter que se recompor, não é com Deus, não é com ninguém, é com você mesmo. Com Deus também, mas com você mesmo, porque aquilo vai ficar te martelando até que você se arrependa
e peça, pelo amor de Deus, para que eu possa arrumar um jeito de passar por isso e tentar ressarcir aquelas vítimas e ressarcir aquelas coisas horríveis que eu causei. Não é, Nilce? Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala, né, Luiz? O plano espiritual pode causar uma surpresa, assim, muito grande. Pode ser uma surpresa boa e pode não ser, né? Mas que tipo de surpresa nós vamos esperar? Nenhuma, se a gente se conscientizar de que o que nós plantamos aqui, nós vamos colher, quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos ter o reflexo de toda aquela vida que nós tivemos aqui, tenha sido ela boa ou não. No caso aqui, esse espírito, pelo que ele falou aqui, ele passou pela guilhotina, né? Então, comparado a todo aquele sofrimento espiritual que ele está vivenciando agora, ele acha que a guilhotina não foi nada. Olha que situação, né? Por quê? Porque ele está vislumbrando agora todas as suas vítimas, o sofrimento ali, passando ali diante da consciência dele. Daí o desespero. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 29, ele tem lá uma coletânea de preces. A prece precisa ser de uma coletânea? Não. A prece tem que ser dita do coração, tem que ser dita com a boa intenção. Essas coletâneas é apenas um referencial, né? Um referencial, é só isso. Por isso que nós falamos, temos que viver bem. O que é esse viver bem? Viver de acordo com a nossa consciência, trabalhar a nossa consciência, trabalhar a nossa vida para isso. E esse item, ele mostra a força da intercessão que nós temos através da prece. Às vezes um amigo nosso, um parente nosso, quando a gente faz uma prece por aquele que se foi, só por lembrar no nosso amigo, nossa, ele fica tão agradecido que tem alguém lembrando dele, tem alguém fazendo uma prece. E esse espírito até agradeceu, porque ele se sentiu melhor, né? É isso mesmo. A intercessão é importante. E aí que nessa comunicação ele mostra a força da intercessão através de uma prece que a gente dirige a alguma criatura, não é verdade? É verdade. Então vamos lá, Nilce. E agora nós vamos por uma frase de reflexão que hoje sou eu mesma que vou falar. Então vamos lá. Amemo-nos uns aos outros, façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados. E assim, não mais se veriam os bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo os miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ajudai o mais possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houver-se feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Esse é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade. Isso. Fala nisso. É uma comunicação da irmã Rosália, está lá no capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E, nossa, que bonito, né, Nilce? Muito bonito. Bom, então a USE, Intermunicipal Espírita, o que significa a USE? USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja conhecer a USE nossa, que é a USE Guarulhos, é uma sucursal, uma regional, é uma intermunicipal da USE São Paulo, visite o nosso site, useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. E agora eu vou fazer uma prece. Para poder, porque o programa já está chegando ao fim. A gente vai agradecer a Deus pela oportunidade de que nós estamos aqui hoje, no dia 25 de julho, às 15 horas, fazendo esse programa, para que nós todos falemos sobre Espiritismo. Agradeço a Deus, peço a Deus que abençoe a todos vocês, queridos ouvintes, abençoe a todos nós e nos abrace firme, que as boas energias continuem a circundar a nossa vida. Muito obrigado, muita luz a todos. Amém. E hoje, Nilce, amanhã é dia dos avós, hein? Dá um abraço no seu avô, na sua avó. Amanhã, hein? Dia 26, dia dos avós. Dia dos avós, exatamente. Os nossos antepassados, fazer uma prece pela evolução deles, né? Isso. Bom. E agora nós chegamos ao final do nosso programa. Eu deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes, a equipe da USE, hoje com a falta do Marcos Aleixo, na semana que vem ele estará aqui. Obrigado, Luiz Gouveia, obrigado, Luiz Leite, obrigado a todos por esta oportunidade, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Eu também agradeço, viu, Luiz Leite? Agradeço você, agradeço o seu good night que você vai fazer hoje e agradeço você lembrar do Elvis Presley que tanta felicidade causou a muita gente. Que Deus abençoe, viu? E você não desligue essa rádio, porque essa rádio vai 24 horas, né, Nilce? Exatamente, Luiz. 24 horas com boas músicas, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Felicidades a todos e até a semana que vem, né? Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Pronto, podemos conversar? Podemos.